Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Teu Filho amado, é que nós estamos reunidos aqui, Senhor, porque precisamos da Tua graça, precisamos da Tua paz, precisamos que o Teu poder, Senhor, misericordioso, haja sobre as nossas vidas. E nós agradecemos porque a Tua palavra garante que o Senhor deseja se manifestar, ser conhecido e exercer o seu poder sobre aqueles que vêm até Ti. Então nós estamos no lugar certo, na Tua presença, e agradecemos ao Senhor porque o Senhor é misericordioso e bom, e suplicamos ao Senhor que o Senhor nos ilumine na leitura do texto sagrado, a fim de que a palavra de Deus encontre nos nossos corações uma terra fértil onde ela possa florescer e nos conferir, Senhor Deus, as bênçãos da Tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Então o texto que a gente vai ler é uma oração, na verdade é uma instrução que o apóstolo Paulo faz, e dizendo que é um motivo de oração do apóstolo Paulo pelas pessoas que creem no Senhor Jesus, inicialmente dirigida a essa igreja em Éfeso, uma igreja que tinha na antiguidade, mas é um texto que se refere a todos os que buscam ao Senhor, porque fala da nossa maior esperança. Paulo diz assim no verso 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, a fé no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós, de vocês, nas minhas orações. Então, qual é o objetivo da oração de Paulo? Por que ele tem orado pelas pessoas que têm buscado a Jesus? Eu oro por isso, Paulo diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no no presente século, mas também no vindouro, no tempo vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Termino aqui a leitura do apóstolo Paulo, em que ele então diz os motivos da oração. E ele conclui, diz que termino, mas tem uma conclusão. Ele faz uma afirmação. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém. Até aqui. O apóstolo Paulo diz nesse texto que ele escreveu a essa igreja, uma igreja composta por pessoas que sofrem, uma igreja por pessoas, muitas delas que estavam tendo muitas dificuldades e precisavam do socorro de Deus, e do mesmo jeito muitas pessoas aqui nesse salão precisam do socorro de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo fala os motivos pelos quais ele ora para que as pessoas conheçam. E nesses motivos, a gente lendo o texto, ele não coloca as dores das pessoas, as necessidades que as pessoas estão vendo no seu momento mais urgente. Ele coloca coisas que para o que Deus revela são maiores do que tudo isso. Paulo ora, primeira coisa, ele elogia essas pessoas porque eles estão recorrendo ao Senhor. Ele diz, eu sou grato, eu agradeço a Deus, porque eu ouvi falar a respeito da fé que vocês têm no Senhor. Isso é bom.
Eu ouvi falar a respeito do amor que você tem pelas pessoas. O texto aqui se refere aos santos, o amor das pessoas pela igreja, pelos irmãos. Mas a gente pode incluir aqui, é elogiável. Eu ouvi falar do amor que você tem pelo seu próximo, pela pessoa por quem você se importa e por quem você está lutando. Então é muito bom que você tenha exercido a sua fé e tenha praticado o seu amor. Mas isso não é tudo. Porque ele continua, ele diz que ele não para de agradecer a Deus por causa dessas demonstrações de fé e de amor. Não cesso de dar graças por vós, e eu faço menção, eu oro a Deus a respeito de vocês, para um motivo. Para que o Deus do nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Paulo está dizendo, é bom que você tenha fé e que você pratique o amor, mas eu oro para que você conheça plenamente quem é o Senhor, a quem você tem devotado a sua fé. Eu oro para que você o conheça plenamente, porque é isso que é a coisa mais importante que nós podemos ter e que Paulo está chamando de suprema esperança. Ele ora então para que nós o conheçamos, iluminados os olhos do vosso coração. Então o texto já começa a ensinar algumas coisas. Nós conhecemos a verdade, não é pelas circunstâncias, não é pelas coisas que nós sentimos, é por um discernimento espiritual. Deus agindo na nossa consciência, na nossa alma, fazendo com que a gente conheça coisas que as pessoas, no seu estado normal, não conhecem. E as dificuldades, as enfermidades e as lutas fazem parte das circunstâncias normais. O apóstolo Paulo está preparando esses irmãos e nós para nós olharmos para uma realidade transcendente que vai muito além das coisas que nós podemos ver e sentir nessa vida e nas circunstâncias dessa vida. Essa é o que Paulo está chamando aqui, para que vocês sejam iluminados e a fim de saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da herança dos santos. Paulo está dizendo, para que você conheça a verdadeira esperança. No começo da nossa reunião foi falado, e nós temos uma mensagem de esperança. Não se engane, a mensagem de esperança não é dizer o que nós gostaríamos de ouvir. Não é dizer palavras positivas a respeito do que a gente está precisando. A verdadeira esperança que precisa ser conhecida por nós é essa esperança que está sendo dita na Bíblia. É a verdadeira esperança, porque a esperança que a Bíblia está ensinando é conhecer que existe algo a ser contemplado, conhecido, buscado e que norteia a nossa jornada. É esperança porque é algo que nós ainda não alcançamos. Nós esperamos. Nós estamos olhando para algo que por ora parece estar distante de nós. Porque se tivesse já sido realizado, não seria esperança. Esperança é algo que a gente ainda espera. E Paulo está orando pelas pessoas e ensinando as pessoas que têm fé e que têm amor a entenderem qual é essa esperança para a qual nós fomos chamados. Deus nos chama para uma esperança verdadeira que precisa ser conhecida. E que ele chama também qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é a esperança? Existe uma herança preparada para aqueles que creem em Jesus. Existe um prêmio soberano, uma riqueza gloriosa, uma realidade que não se compara com nada nessa vida, que aguarda a todos os que creem no Senhor Jesus. Paulo está falando, eu oro e eu quero que vocês conheçam essa esperança. Porque ela é, o Paulo está falando, a riqueza da glória da sua herança. E agora ele vai explicar o que é isso.
E qual é a suprema grandeza do seu poder? Paulo está falando que essa verdadeira esperança, ela é a manifestação suprema do poder de Deus. Todos nós queremos experimentar o poder de Deus na nossa vida. A gente quer um milagre. A gente quer que Deus estenda a sua mão, toque nas nossas vidas e nossas vidas sejam transformadas. E Paulo, então, o apóstolo do Senhor Jesus, faz a gente perceber, está chamando a nossa atenção para olharmos qual é a maior de todas as manifestações do poder de Deus. E essa manifestação suprema do poder de Deus é a nossa verdadeira esperança, é o que nós devemos esperar de verdade, com todo o coração e com toda a segurança. Porque Deus não mente, Ele manifesta o seu poder e Ele quer que nós olhemos para isso e depositemos nisso as nossas convicções e nisso descansemos. E qual é então essa manifestação do seu poder? Paulo explica no verso 20. Esse poder foi exercido, o qual Deus Pai exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Qual é a maior manifestação do poder já manifestado em todo o mundo, e é uma manifestação do poder de Deus que nós devemos ter como esperança? Deus ressuscitou Jesus. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com as nossas dores, com as nossas angústias e com a nossa história? O texto nos leva então a olhar para Jesus, não mais para nós mesmos. Nós vivemos o dia a dia olhando para nós, nossas circunstâncias, nossa história, nossas dores, nossas enfermidades, e queremos que Deus, Senhor, olha para mim, cuida de mim, tem misericórdia de mim, estende a sua mão para mim. E Deus estende. Só que a palavra de Deus está fazendo a gente olhar não para nós, mas olhar para algo que é manifestação plena do poder de Deus. E olhar para onde? Não para nós. Olhar para a ressurreição de Jesus. E por que Jesus ressuscitou e por que isso é tão importante? Agora a gente precisa entender melhor a obra do Senhor Jesus e quem Ele é. Jesus, a Bíblia ensina, é um mistério que estava escondido por toda a eternidade e enfim se revelou quando Deus, que é o Criador de todas as coisas, que era antes um mistério inacessível a todas as pessoas, Deus não pode ser acessado por ninguém, porque nós somos separados de Deus pelos nossos pecados e pela nossa decadência. Inclusive a nossa falência humana, nossas enfermidades, nossas dores, fazem parte do pacote de nós sermos criaturas que estão numa situação de perdição. Ninguém fica doente porque é punição de pecados. Mas as enfermidades e o mal e a morte são consequências de uma natureza pecaminosa. Todos nós estamos sujeitos a isso. Nós vivemos uma vida que, na verdade, aos olhos de Deus, é miserável. Pode ser que a nossa vida tenha valores muito elevados, porque a gente vive num mundo em que nossas misérias estão muito diluídas, e a gente compara a nossa felicidade com a felicidade dos outros, e a gente pensa que felicidade é ter coisas, felicidade é visitar lugares, é viajar, é comer boa comida, mas a vida é uma erva do campo, que nasce de manhã, vive brevemente na sua beleza, mas no final do entardecer murcha, morre, acaba aí. Ela é miserável. Então a vida humana, ela é marcada pelo pecado e nós não podemos subir até Deus. Deus é um ser espiritual soberano que habita na santidade. Pecadores não chegam onde Deus está, então precisava ser feito um caminho reverso. Deus da sua glória, descer da sua glória e do seu lugar inacessível até nós, para se fazer conhecido e acessível a nós, e é exatamente isso que aconteceu com Jesus.
Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, esvaziou-se da sua glória e de todas as suas prerrogativas de ser Deus e fez a si mesmo o homem, rebaixando-se à condição humana, homem ao mesmo tempo e Deus ao mesmo tempo. Nele nós vemos uma pessoa normal, um ser humano, mas ele é o Deus encarnado que veio ao mundo em missão salvar esses pecadores que não tinham acesso ao Pai, que viviam as suas vidas em miséria. Então, o que nós não podíamos fazer para a nossa salvação, Cristo fez. A primeira coisa, ele se fez homem. Ele veio ao mundo para se fazer homem, para tomar sobre ele um símbolo, inclusive tinha uma imagem de uma cruz aqui, tomar sobre ele todos os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas enfermidades, as nossas limitações, tudo o que nos separava de Deus, ele tomou sobre si, pagando pelas nossas culpas e fazendo o que nós não poderíamos fazer para ser salvos. Agora, com os nossos pecados pagos em Jesus, Jesus pagou pelos nossos pecados, nós podemos então ter perdão de Deus e ser reconciliados com Ele e temos paz com Deus. Porque alguém pagou as nossas dívidas, porque alguém levou diante da justiça de Deus as nossas misérias. Mas agora o apóstolo Paulo faz a gente prestar atenção numa outra coisa. Jesus não apenas morreu na cruz. O poder de Deus foi exercido sobre Jesus uma vez que ele morreu na cruz, para ele ser ressuscitado. A morte não prevaleceu sobre o Senhor. Os males, os danos do pecado, do inferno, não prevaleceram sobre o Senhor. Ele venceu da morte, ele venceu o pecado, ele venceu as nossas angústias, essas circunstâncias que nos aprisionam e nos oprimem. Ele experimentou em si, ele tomou sobre si, e ele não apenas tomou para si os nossos pesadelos, nossos pecados e nossas maldições. Ele venceu essas coisas. E ele foi ressuscitado. E quando ele foi ressuscitado, ele não voltou à condição simplesmente que ele tinha antes. Ele foi elevado à glória de Deus, homem e Deus ao mesmo tempo, na pessoa do Senhor Jesus, reassumiu os poderes, reassumiu sua glória, reassumiu o seu reino sobre todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, ele domina sobre todo o universo. E aí agora o apóstolo Paulo faz a gente olhar para isso. Essa é a nossa esperança. A nossa realidade não é mais a realidade da cruz. O seu fim não está decidido pelas circunstâncias nem da vida e nem da morte. O destino daqueles que foram alcançados pela obra do Senhor Jesus é o destino dele. Ele foi ressuscitado por Deus, e é isso que vai acontecer, Paulo está dizendo, com você que crê no Senhor. Essa é a nossa maior esperança. A nossa maior esperança não é a cura, não é a alegria nas coisas dessa vida. A nossa alegria, a nossa verdadeira esperança não são nenhuma das coisas que podem acontecer conosco na brevidade dessa vida. Paulo está olhando, olha para o que aconteceu com o teu Senhor, porque é isso que vai acontecer com você que crê no Senhor. Então é uma realidade que você não alcançou ainda, porque você não morreu. Simples assim. Porque o Senhor Jesus ainda não voltou, não te buscou. Então a morte, muito provavelmente, faz parte do seu percurso de vida. E as circunstâncias que te levam à morte fazem parte para você chegar nessa soberana vocação, a grande esperança, que é uma luz que brilha lá no horizonte, que a gente não alcança com as nossas mãos, mas está lá, é o nosso destino. Deus te ressuscitará para você reinar com Cristo para todo sempre. O teu fim não é a cruz é o meio do caminho. O teu fim não são as enfermidades dessa vida, as situações dessa vida. O teu destino é a glória. A glória ao lado do Pai. Paulo está falando, eu oro, irmãos. Vocês têm fé, vocês amam, mas vocês precisam olhar para isso. Essa é a nossa suprema esperança. O que é a morte diante do que te espera? O que são as dores dessa vida diante do que está guardado para você que crê no Senhor Jesus?
Nada, nem a morte, nem as doenças, nem perseguições, nada vai te separar do amor de Deus que existe em Cristo. Não precisa temer as circunstâncias dessa vida. Você que crê no Senhor Jesus, você foi salvo por Ele. E a salvação não é só pagar os teus pecados, não é só o perdão. A tua salvação é completa. A tua salvação inclui a tua ressurreição. Do mesmo jeito que o poder de Deus agiu em Cristo para fazer com que o Senhor vencesse a morte e o pecado, esse é o destino certo de todo aquele que encontrou ao Senhor, ou melhor, que foi encontrado por Ele. E às vezes são justamente esses desertos da vida que nos despedaçam, que fazem, são circunstanciais e são providenciais para sermos encontrados pelo Senhor. Porque é quando nossa perna quebra, quando nós ficamos cansados, quando nós nos desesperamos das coisas dessa vida, que muitas vezes não sobra outra opção a não ser levantar o nosso braço para o Senhor Jesus e falar: Senhor, me salva. E Ele salva. Mas o texto está fazendo com que a gente, o texto está fazendo com que a gente preste atenção. A salvação do Senhor nunca foi da circunstância. Não se resume à enfermidade. Não se resume ao tempo que a gente sofre agora. A salvação do Senhor tem esse prêmio eterno. O teu destino, você que crê no Senhor, o teu destino é a ressurreição, junto com o teu Senhor. E nessa ressurreição, o texto também afirma, e então toda lágrima vai ser enxugada. Ali não existe mais choro, pranto, dor. Ali, o que existe constantemente é exultação, exaltação, louvor pela suprema felicidade de se viver uma vida eterna na bem-aventurança com Deus. E não é uma vida espiritual, apenas espiritual. Quando a gente fala de ressurreição, não é ressurreição dos seus sonhos, do seu coração, porque a Bíblia ensina que Jesus foi ressuscitado de fato. O corpo físico dele voltou a viver. Foi o corpo dele, ele virou para Tomé e falou: toca aqui nas minhas feridas, Tomé. Sou eu mesmo. Tem as cicatrizes ainda aqui, ó, fresquinho dos cravos nas mãos. É o teu corpo que hoje perece, um dia vai ser glorioso. É você na sua integridade, é você mesmo que vai ser santificado, glorificado e ter uma vida eterna onde não vai existir mais nenhuma influência e interferência do pecado e de todas as consequências e os efeitos do pecado. Doença? Nunca mais. Pecados? Mentira? Adultério? Nunca mais. Traição? Acabou. Você está perante o Senhor que te salvou e agora você é muito chegado dele. Você é um irmão do Senhor. O Senhor te dá a honra. Olha que absurdo isso. De pegar a mim e a você em situação de pecado, inimigos de Deus por natureza, e nos transformar de tal forma na salvação, que nós fomos transformados de mortos no pecado, é o que a Bíblia diz no texto que nós lemos. Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos, e nos deu a condição de sermos participantes das glórias do Senhor. Não sou digno disso, nenhum de vocês é, somos pecadores. Deus não deu só o perdão, Deus deu o perdão e a plena reconciliação, e te deu os prêmios que pertencem ao Senhor Jesus. Você que foi salvo, que crê no Senhor, você não tem só consolações para os seus sofrimentos. Você tem essa realidade que Paulo está falando. Olha para isso. Olha para essa suprema esperança, porque se você aprender a olhar para essa esperança, você vai ter muito mais força e motivação para enfrentar os desafios dessa vida. Porque nada pode tirar de você o que Deus estabeleceu para você. Nada. O texto diz, e eu peço a você que depois que você leia com calma, você vai ler esse texto de Efésios, presta atenção, não fala nada sobre as nossas ações. Você não fez nada. Tudo é obra de Cristo, nosso Senhor e Salvador. O que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor.
Ele fez. Se arrependa dos seus pecados. O texto não está falando de consolações nos sofrimentos dessa vida. O texto está falando da exultação de saber o que te espera. E isso é tão grande que isso vai te dar plena motivação e força para enfrentar o que você tiver que enfrentar. E se você tiver que morrer, você vai morrer com esperança, porque você sabe que isso não foi o fim. A ressurreição te espera. E no fechar dos seus olhos, você vai abrir na presença do Pai. E estará com o Senhor, desfrutando das glórias de ser salvo. Mas um dia, o Senhor voltará nos ares para buscar o seu povo. E quando o Senhor voltar, ainda que você já tenha morrido, esteja com o Pai, você voltará com Ele para o milagre da ressurreição, que a Bíblia está chamando de a manifestação suprema do poder de Deus. Esse é o nosso prêmio, isso é o que nos espera, e é um prêmio que foi conquistado não por nós, mas exclusivamente por Cristo. Creia nele, você não está desamparado. O apóstolo Paulo fala, ele ora, não é para que isso aconteça com você, presta atenção, não é para que aconteça. O apóstolo Paulo está orando para que você saiba o que Deus fez por você. Você não sabendo o que é isso, mesmo assim será assim. Ele não está falando, você tem que saber para acontecer. Não, ele está te informando. Meu chapa, você crê no Senhor Jesus? É isso que te espera. Basta isso. Creia no Senhor. Se arrependa dos seus pecados e persevere nessa fé. Porque é essa realidade que te espera. Encerro aqui, vamos orar. Mais uma vez.